Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Perdão, Lucas 10. A partir do versículo de número 17. Enquanto os irmãos aguardam, feche os teus olhos mais uma vez. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, verso 17. Peça ao Espírito Santo que te ajude a compreender o que Deus quer falar com você. Fala, Senhor, eu preciso te escutar, e eu já repreendo toda dúvida dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro do meu ser. Eu sei que se eu te pedir para falar comigo, o Senhor não vai deixar o demônio falar, para eu pensar que é o Senhor não vai deixar a minha mente falar. Não, eu preciso que tu fales comigo. Me ajuda a silenciar o meu ser e silenciar os ruídos da minha alma. Pede o Espírito Santo para te ajudar a silenciar os ruídos da tua consciência, que é a culpa do passado, as dificuldades do presente não venham impedir você de escutar o que Ele tem para falar com você agora. Se um filho pedir um pão a teu pai, será que uma pedra daria? Se pedir a Deus do teu espírito, será que uma cobra daria? Espírito Santo, fale comigo. Pai, em nome de Jesus, como uma terra seca precisa de água, tal é a condição da minha alma, e não há nada que possa mudar o estado da minha alma. Nada. Só a tua presença. Vai subir até o trono da glória dele. Lágrimas descendo do meu rosto, não posso evitar. Deixa o Espírito Santo te quebrantar. Tu me quebrantaste, Senhor. Este vento gostoso que sinto não vem do mar, é o vento do Espírito. Com convicção, seu filho pedir um pão a teu pai, será que uma pedra daria? Se pedir a Deus do teu espírito, será que uma cobra daria? Afirma agora diante do céu, tenho certeza que o Senhor falará nessa noite. Fala, que a tua igreja ouve. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Os 72 voltaram alegres, disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós e teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo,
Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro dos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, exultando e se alegrando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai. Isso é uma oração. Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você pode ser assim. Parte do texto que nós lemos é uma oração que Jesus fez ao Pai. A igreja precisa entender que não existe vida cristã sem oração. Você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar instrumento, você pode se envolver com os movimentos filantrópicos da igreja, ajudar os carentes, visitar os hospitais. Se você não orar continuamente, não tem diálogo com o céu. E aí Jesus está explicando para os discípulos, primeiro a respeito da sua divindade. E a gente precisa entender quem é o Senhor da nossa vida, quem é aquele que resgatou a nossa história. E é difícil para a igreja entender a humanidade e a deidade, a divindade do Senhor Jesus. É difícil a cabeça conciliar que ele era 100% homem e ele era 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Mas, para que eu entenda e me relacione com Jesus da maneira certa, a primeira coisa que precisa ser aceito pelo meu ser é a sua identidade. 100% homem, 100% Deus. E para eu começar a receber esta revelação, eu preciso entender que as coisas de Deus são insondáveis, inescrutáveis, né? A mente natural não dá conta de apreender aquilo que o céu nos revela. Jesus era ser humano, mas não era pecador. A Bíblia diz, logo depois do batismo, que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas não para ver se ele pecaria ou não, mas para demonstrar o poder de Deus, o poder dele sobre o pecado, sobre Satanás, sobre os seus demônios, para mostrar o que a oração, o jejum, a comunhão com o Pai, a aceitação, a direção do Pai precisa fazer aqui nessa terra através da manifestação do reino de Deus. Quando João Batista o anunciou, ele dizia assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo inaugura o reino dos céus, presente aqui na terra. Ele inaugura, por quê? Porque ele é do céu. E ele veio para a terra. E ele trouxe o poder do céu para a terra. Ele trouxe o poder do Pai que ninguém nunca viu, para ser revelado, para que nesta terra o Pai pudesse ser glorificado. Nós precisamos compreender isso. E neste texto, Jesus fez a sua primeira comissão. Ele comissionou 70 dos seus discípulos. Comissionar é enviar.
Ele disse: agora vocês vão fazer o que eu os convoquei para fazer. E aí Jesus Cristo, que já tinha pregado, já tinha curado, já tinha realizado sinais, milagres, maravilhas, tinha expulsado demônios, falou assim: vão e façam o que vocês me viram fazer. E eles foram. E quando eles voltaram para prestar conta, eles não voltaram cansados, não. Aqui, ó, os 72 voltaram. Olha como é que eles voltaram. Alegres, e disseram: Senhor, até não diz que é só. Não, esse até diz, né? Tudo que nós nos propusemos a fazer em teu nome foi feito, mas do que eles fizeram, algo trouxe mais alegria para eles. E o que foi isso? Ver que até os espíritos imundos os obedecem. E aí Jesus faz uma advertência para eles, no verso 18. Ele diz assim, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E aí Jesus revela uma coisa tão maravilhosa para mim, para você. Os discípulos chegam perto dele para dizer: Senhor, fiquem felizes, eufóricos, olha, até os demônios. Aí Jesus disse assim: eu vi. Ou seja, enquanto vocês estavam lá determinando, enquanto vocês estavam lá dando ordem para o inferno, enquanto vocês estavam lá orando com determinação, Satanás caía. E quando Satanás caía, eu via. Então a primeira coisa que você tem que entender é a respeito dos movimentos da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja estabelece, quando a igreja determina, Satanás cai. Eu não vejo, você não vê, mas Jesus cai. Ele disse isso aqui na terra. Os discípulos eufóricos, achando que estavam trazendo para ele o quê? Uma novidade. E ele diz assim: eu vi Satanás caindo como um raio. E aí no verso 19, ele diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões são castas diferenciadas de demônios. E Jesus diz assim: sabe por que eles caíram? Ó, eu vi quando eles caíram. E sabe por que eles caíram? Porque eu dei essa autoridade para vocês. Então todas as vezes que vocês exercitarem, colocarem em prática a autoridade que eu dei para vocês, Satanás cairá. E vocês têm sim, porque eu dei a autoridade para pisar serpente, para pisar escorpião. Ok? E sobre todo o poder do inimigo. Aonde tiver algo preso pelo poder do demônio, mentes, corações, dimensões da alma ou da vida, maldições hereditárias. O que é uma maldição hereditária? É uma dimensão da tua vida que está presa na mão de Satanás. Ele te deu autoridade para você desfazer. Feitiçarias, encantamentos, bruxarias. Ele deu condição de vencer. Ok? Nada lhes fará dano. É assim, você vai lá, vai queimar o inferno e vai ficar queimado e você segue bem. Ok? Domingo nós falamos sobre retaliação. E muita gente tem medo de retaliação. E muita gente diz que tem a vida fracassada por causa de uma retaliação. A retaliação só acontece quando você não tem autoridade, quando você tem brecha. Se você tem autoridade e você não tem brecha, no máximo você vai ter uma colisão, não uma retaliação. E aí a gente deu exemplo, né? Imagina uma carreta batendo de frente com um Fusca. A carreta teve uma colisão. Vai ficar uma marquinha no para-choque? Talvez. E aí dá um polimento, acabou?
Pastora, peraí, quando a gente vai para repreender o inferno, te dá um cansaço, te dá uma leseira. Às vezes pode acontecer que a pressão cai, ou você sinta alguma coisa que a pessoa que está sendo liberta está sentindo. Passou, acabou. Você fica intacto inteiro. Agora, e pro Fusquinha? Não foi uma reparação. O que sobrou do Fusca? Bom, já entendi. Aí o verso 20, ele diz assim: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês. Vamos lá. Qual é a sua maior alegria com Jesus? Eu queria que você respondesse para você. Qual é a maior alegria que você tem com Jesus? Pastora, minha vida financeira mudou, porque se alguém vem para Cristo, a vida financeira não tem como. Pastora, porque eu saí da mão de credores, o que mais que aconteceu? Eu ampliei meu patrimônio, prosperei, eu fiquei curado de uma doença, eu vivia submisso, subjugado a pessoas que não gostam de mim, em relacionamentos abusivos, eu não conseguia sair, não sei, me livrou de uma depressão, ele me trouxe uma visão clara a respeito de mim, a respeito da vida, libertou minha visão. Tá, mas é meu ministério, pastor, ele recebe, eu louvo, e eu sei que os anjos louvam comigo, eu oro e ele responde a minha oração. Qual é a sua? Eu prego a palavra dele e eu vejo que as pessoas mudam de vida porque eu estou pregando. Eu estou dizendo sobre a sua maior alegria com Jesus. E aí Jesus disse assim: vocês estão se alegrando pela causa errada. Legal que os demônios caíram, legal que as pessoas foram curadas, bacana isso. Isso tudo aconteceu porque eu dei autoridade para vocês. Aconteceu mesmo, eu vi acontecendo, eu vi o diabo caindo. Mas a maior alegria de vocês deve ser a alegria da salvação. Porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Porque o selo da ressurreição foi colocado sobre a vida de vocês. Esse selo é a presença do próprio Espírito Santo. Vai acontecer com vocês o que Paulo falou: aquele que crê em Cristo, né? Ainda que morto, viverá. A sua maior alegria deve ser porque você é de Deus, porque há uma amizade entre você e Deus. Há uma comunicação entre você e Deus. Há uma comunhão entre você e Deus. Há uma compatibilidade. O que é compatibilidade? Mesmo você sendo pecador e ele santo, mas ele habita com você porque tem um sangue que cobre as tuas imperfeições. E este sangue abriu um caminho. E você pode entrar lá no Santo dos Santos e falar com ele. E adorar na presença dele. E pleitear na presença dele. Você entra lá porque teu nome está lá. Tem um passaporte carimbado. Tem um acesso que é concedido. E você não vai lá temporariamente, esporadicamente. Você vai morar lá. Tem uma casa sendo construída para você lá. Essa tem que ser a sua maior alegria. Aí eu pergunto para você: é a sua maior alegria? Tá. Você já fez alguma oração para agradecer a Deus por isso? Para e pensa. Você já parou diante de Deus para dizer assim: graças te dou, porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário? Graças te dou, porque o meu nome foi inscrito no livro da vida. Você já fez essa oração? E aí eu quero ler de novo um trecho da oração, no verso 21. Ele diz assim: naquela hora, Jesus exultando. É interessante falar dessa oração,
Porque nesta oração expressa, além das palavras de Jesus, de gratidão ao Pai, mas é expressado um sentimento de Jesus. Ele estava alegre, exultando no Espírito. Não é uma alegria superficial. Não é uma alegria da alma. É uma alegria que preencheu todo o ser de Jesus Cristo. E ele transforma, e ele expõe, ele expressa esse sentimento diante do Pai, através de uma oração. Você tem hábito de expressar os teus sentimentos a Deus? Você tem esse hábito? No caso, Jesus estava com uma alegria que dominava todo o ser, mas às vezes a gente pode estar envergonhado. Você já ficou com vergonha de você? Já? Uma vergonha profunda? Você já sentiu uma vergonha que chegou a doer? E aí você pensa em fazer uma oração, mas você não expressa aquilo, entendeu? Aí você só sente o quê? O desânimo de orar. Fala, não, agora eu não vou orar. Porque já é a milésima, centésima vez que eu estou pedindo perdão pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. Você já sentiu isso? E aí, ao invés de expressar esse sentimento, você não ora, porque não tem um sentimento favorável. Aí você não consegue chegar diante de Deus. Às vezes pode ser um cansaço. Você sabia que às vezes vem um cansaço na gente? Mas não é um cansaço assim superficial. É um cansaço assim que vem lá do profundo do nosso ser. E aí você, o que o cansaço? O cansaço faz você enxergar distâncias pequenas como se fosse o quê? Longas. Sim ou não? Quem já subiu o pico da bandeira, né? Quando está começando a subida, está cheio de gás. Assim, eu acho que a gente vai chegar as primeiras meia hora, né? Não, eu acho que a gente vai chegar antes. Tal hora a gente já está de volta, aquele pique total. Antes da metade do caminho. Antes. Você olha para a mesma distância e a maioria já começa assim, eu acho que eu só vou até o terreirão, que é a metade do caminho. Aí já começa aquele burburinho, pastora, será que Deus recebe se eu for até a metade? Aqui. Por quê? O que aconteceu com aquela certeza? É o cansaço. Às vezes você está quase chegando ao final de uma caminhada que vai marcar o fim de uma luta, o fim de uma batalha, mas aí vem um cansaço. E ao invés de você ir diante de Deus em oração e expressar aquele sentimento, você fica com vergonha do sentimento, você quer negar o sentimento, você quer explicar para você o teu sentimento, que é para ver se racionaliza e torna ele um pouco mais legítimo, ou não tão ruim assim. Você já pegou esses truques da tua mente? Não, pastora, olha só, eu quero entregar todos os meus cargos, mas assim, não, é porque aí você tem uma lista de porquês. É porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca chamará desocupados. Nunca. As pessoas mais determinantes para o reino que ele chamou, Eliseu, você sabe o que Eliseu fez?
Quando ele foi chamado, pegou os bois da junta, fez um churrasco. Por quê? Porque ele era um trabalhador, porque ele não tinha tempo. Você está entendendo? Deus não vai chamar desocupado. Mas por que você não chega para Deus, você e Deus, e começa a colocar para Ele o seu cansaço, a sua fadiga, os seus temores, a sua culpa, a sua vergonha? Você já expressou para Ele? Sabe, eu não sei por que os cristãos acham que oração é uma coisa mecânica, elaborada, criada, escrita, como é que é? Construída, né? Pelas regras textuais. Não, se você, que bom que você tem uma oratória boa, que bom que você tem um bom domínio da língua, com certeza vai te ajudar, mas a tua oração, ela tem que expressar o teu ser todo. E Deus te fez uma pessoa com sentimentos. Você já expressou lutos diante de Deus? Lutos. Expressou. Você sabia que tem várias doenças fisiológicas que são decorrentes de um luto que não foi expresso? Uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, sem querer, ela me falou uma coisa bonita hoje. Ela me disse assim: pastor, eu quero que você me ajude, porque eu não quero passar por essa situação, e é uma situação difícil, onde alguém de fato pode vir a falecer. Estamos orando porque não, mas... E ela disse assim: porque eu não quero ficar sem expressar esse luto e depois carregar ele pela minha vida toda. E quando essa pessoa falou isso, foi assim: o Espírito Santo está agindo dentro dela, e ela talvez não esteja apercebida, porque o momento era difícil, a dor era intensa, mas o Espírito Santo estava lá. Quando ela me falou, eu falei: glória a Deus, porque nós não percebemos a presença dele, mas ele está presente e ele sente a nossa dor. E Ele nos dá condição de expressar essa dor, para que a força da dor, ela não fique dentro da alma e vire depois doenças que venham causar a tua morte precoce, ou te faça morrer em vida, não tendo sentimento de alegria, não tendo sentimento de plenitude, sendo uma pessoa fragmentada, que anda em cima da terra, mas a capacidade de vivenciar, experienciar esta existência está debaixo da terra, já morreu. Alguém que está na janela, né? Chico Buarque gravou até uma música. Estava à toa na vida, olhando a banda passar, ou seja, impedido de fazer parte dos movimentos de alegria da vida. Entende isso? Então, assim, quando você não expressa em oração os seus sentimentos, Jesus era um homem que orava, e Jesus, fala comigo, era Deus que orava. Agora, responde para mim e para você: por que você ora tão pouco? Se Jesus como homem orou, se Jesus como Deus orou, se os discípulos, quando estavam com ele, pediram para ele ensiná-los a orar, por que você que já sabe, porque ele já ensinou, ora tão pouco? Por que você consegue ficar, você encontra sentido em ficar tanto tempo no celular, na rede social, escutando às vezes ideologias demoníacas? Ideologias satânicas.
Sabe o que é isso? Todo ser humano nasce com um vazio dentro da alma. Ele pode ter a melhor mãe, o melhor pai, ele pode ser criado com tudo do bom e do melhor, ele pode ser criado como um rei, com todos aos seus pés. Haverá um abismo, um sumidouro. Você sabe o que é sumidouro? É aquele poço profundo que a impressão que dá que você joga, é só terra, só terra, só terra, e ele nunca é soterrado. O abismo sem fim está dentro da sua alma. Você nasceu com ele. Esse abismo se chama ruptura com Deus, herança adâmica. Herdamos de Adão essa peculiaridade, essa característica própria, humana. Todo ser humano tem. E aí, o que você tem colocado para preencher esse abismo? O quê? O que você tem colocado? Vícios? Temperamentos? Entretenimentos? Rede social? A web? Trabalho? Murmurações? Reclamações? O quê? Quando Jesus diz, alegre-se porque o seu nome foi escrito no livro da vida, ele disse, se alegre porque esse abismo que tem dentro de você já foi preenchido. E você tem uma direção de vida. Nome escrito no livro da vida é, você sabe por quem, para quem e com quem você está vivendo. Para ele. Infelizmente, muitas pessoas vivem até para a igreja, mas não vivem para Deus. E usando uma alegoria bíblica, a igreja é a noiva. Quando você vai para um casamento, quem é que você quer ver? A noiva. Você já viu alguém triste? Puxa vida, eu fui no casamento e não consegui ver o noivo. Conhece alguém? Não, eu nunca vi. Mas a noiva, se a pessoa for no casamento e não ver a noiva, a sensação que dá é que ela não esteve lá. Ela pode ter sido bem servida, ela pode ter sido bem recebida, mas você viu a noiva? Não. Só que no reino dos céus, a beleza da noiva não pode te seduzir. E aí? Na alegoria da Bíblia, o teu olho tem que estar fixado no noivo. Uma artimanha das trevas para tirar a atenção dos cristãos é que as pessoas colocam a noiva no lugar do noivo. Não que a noiva não seja importante, porque Paulo fala de bons diáconos, bons servos, que serviram a Deus e serviram bem a igreja de Deus, como sendo uma coisa boa. O que eu estou dizendo é de uma ofuscação do noivo pela noiva, dentro do teu coração, a ponto de você se alegrar por qualquer coisa, mas você nunca expressou uma alegria de ter sido salvo, porque teu nome foi escrito no livro da vida. E essa alegria, não é que ela tem que existir, ela tem que ser expressada diante de Deus. Expressado. Jesus expressou esta alegria diante de Deus. Então, quando Jesus diz assim, tá bom, eu vi Satanás caindo como um raio. Ele caiu porque eu dei autoridade para vocês. Agora, não seja a vossa alegria porque os espíritos lhe submetem. Seja a vossa alegria porque o vosso nome foi escrito no livro da vida. E aí ele começa a orar. Ele está falando aqui, e de repente ele começa a falar aqui, ó. Graças te dou, Pai, com uma alegria profunda, com uma alegria total. O que ele está ensinando com isso? Que se você
souber e for grato, porque a gratidão, pastora, como que eu sei que eu sou uma pessoa grata? É quando você reconhece, você sabe exatamente o que foi feito por você. A gratidão, ela é caracterizada pelo reconhecimento real, concreto. Você reconhece o marido que você tem? A esposa que você tem? O amigo que você tem? A igreja que você tem? O pastor, a pastora que você tem? Os obreiros que tem dentro da tua igreja? O filho que você tem? Será que você reconhece? Você reconhece? Será que você reconhece? E aí o que Jesus mostra é que quando eu reconheço e me alegro porque eu fui salvo, a minha alma, ela é rudimentada. Sabe o que é rudimentada? É colocada nela pelo próprio Deus um rudimento. Um rudimento é uma sustentação, uma coluna. O Espírito Santo vem com uma coluna de alegria e coloca dentro da sua alma. Você entendeu ou não entendeu? Porque a alma humana, se ela não tiver uma coluna de alegria sustentando ela, ela não dá conta dessa vida. Porque tem muita coisa boa nessa vida, mas ela é muito difícil. Ela não é fácil. Se você tem pisado só um pouquinho no chão, não estou dizendo, grandes lucidez, não. Você tem sentido o peso dessa vida. Sim ou não? Então, grava isso que eu disse. No projeto de Deus, dentro da alma tem que ter uma coluna de alegria. O nome disso é felicidade. Não é a ausência de problema, nem que as coisas não vão se complicar. Não. Alegria independe. Ela não é extraída do externo. Não. Ela não é o produto de uma conclusão sua. Pastor, eu olho assim, sabe, quando eu olho por mais que você tenha coisas bonitas para olhar, tem coisas lindas para olhar, né? Eu tenho belezas brancas, belezas negras, belezas morenas, muito fofas, mas a minha alegria, claro que eles me alegram, mas a alegria da minha alma não vem deles. Eu me alegro com eles por causa do rudimento de alegria que a salvação de Deus colocou dentro da minha alma. É diferente. Então, grava isso. Dentro da tua alma tem que ter um rudimento de alegria. Senão, as tristezas dessa vida, as desilusões. Você já percebeu que a vida é feita de desilusões? Sim ou não? Que a vida é feita de decepções? Você já colecionou decepções? É assim, você já se decepcionou com quem você achou que jamais iria te decepcionar? Aí chega uma hora que você fala assim, não, peraí, isso aqui, esse aqui, aquilo lá, aquela de cá. Foi decepcionar. E aí eu vou ficar de cara trufada, vou ficar mal-humorada, eu vou desenvolver malignidade, amargura interna. Dentro da minha alma já vai ter um sombreado, porque a sombra é do inferno, o escuro é do inferno. Mas a tua alma, ela é estruturada sobre o escuro, sobre o caos, porque ela não tem um rudimento. Porque você tinha tanta expectativa com Deus, né? Porque a minha expectativa, desde o dia que eu aceitei Jesus, né? É até letra de música antiga, né? Um mundo novo se abriu para mim. E tem gente que acha que esse mundo novo é casa, carro. Na época que ela foi lançada, não. Na época que ela foi lançada, a música já dizia: não podia imaginar que Jesus
fosse assim, tantos sonhos já não valem mais, e os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor, a este mundo revelar teu amor, como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas para salvar, se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas as pessoas se equivocam, nem cantam esse tipo de música mais. Não canta mais. A igreja perdeu o gosto por esse tipo de canção. A igreja quer poder, poder, poder. Mas o maior poder é o poder de ir para o céu. O maior poder é o poder de ressuscitar, ser ressuscitado dos mortos. O maior poder é o poder de gastar a tua vida em obras que construam tesouros que a ferrugem não corrói e que a traça não come. Está dentro, foi colocado, veio lá do invisível. O rudimento de alegria, a coluna de alegria que sustenta o teu ser, veio do céu, foi trago por Jesus Cristo. Você já fez uma oração de gratidão, onde fosse expressado toda a tua alegria? Qual foi a última vez, se é que já fizestes esse tipo de oração a Deus? Pastora, mas Deus se alegra? O que está escrito em Isaías 53 a respeito disso? Alegria pelo trabalho. Não está escrito que Deus é um Deus que se alegra do céu? Penoso? Trabalho. E qual é o penoso trabalho de Deus? Trazer salvação, comunhão, ressurreição e inscrição no livro da eternidade para mim e para você. 1 Coríntios 1:27. E aí Jesus, ele vai dizer: graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, dos grandes, e ele revelou às crianças. Por que ele disse crianças? Porque os discípulos eram, fala comigo, crianças espirituais. E depois se tornariam coluna da igreja, que é a presença do reino aqui na terra. Fala glória a Deus. Não precisa você ser grande, não precisa ser entendido, não precisa um cognitivo, não. Só precisa conseguir receber dele. Aí Paulo repete Jesus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 27. Presta atenção. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Fala assim: está falando de mim? Está falando de mim. Oh. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para... Está falando de mim? Está falando de mim. Do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Fala: sou eu? Sou eu. Somos nós, gente. As desprezadas e as que nada são. Fala: sou eu? Sou eu. Para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, completa a frase. Ele é tudo para você ou não?
Ele chegou a ser tudo para você? A sua alegria? A sua maior alegria? Ele tem que ser. O Espírito Santo tem que te trazer a revelação dele. As pessoas querem revelação delas. Tenha a revelação deles. Dele. Senhor, que Jesus seja revelado. Eu acho que a igreja precisa mudar. Acrescentar cânticos. Meu nome é Jesus. É o nome mais lindo que eu trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que eu trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer, me deu salvação. É preciso humildade para reconhecer isso. Sabe por que você não conseguiu reconhecer e nem agradecer? Pastora, como que eu vou agradecer porque meu nome foi escrito no livro da vida, tendo passado o que eu passei? Vamos lá. Pastora, a senhora sabe o que eu estou vivendo agora? Meu problema não está no passado. Pior. Ele está agora. Porque você não tem humildade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém nesta vida nasce humilde. Sofrimento e humilhação não ensina a humildade, como muita gente pensa. Falar, se tivesse uma doença terminal, ia quebrar a crista. Humildade não nasce com você e não pode ser assimilada por nenhuma circunstância. Se você conhece alguém que tem a crista quebrada, é trauma, é complexo de inferioridade, mas não é humildade. Humildade não, pelo amor de Deus, humildade não é trauma, porque o trauma, ele te conduz e ele te paralisa. O trauma, ele coloca um limite para você. A humildade te eleva. E a humildade só dá para ser aprendida com ele. Ele que diz: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Se você não tiver humildade, se você não aprender humildade com ele, você nunca saberá quem é ele e nunca poderá agradecer pelo que de fato ele fez a você. Humildade. Se você não buscar, você não vai conseguir humildade. E sem humildade, você não vai saber quem é. Temos 10 minutos. Deixa eu falar de uma outra oração que ele fez. Lucas 9, verso 13. Você sabia que a maioria dos crentes não fazem essa oração, não levam a sério? É a oração que ele fez a multiplicação dos pães. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer? Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, todos se assentaram, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Veja bem, havia uma multidão que tinha que ser alimentada, e não havia recurso para alimentar aquela multidão, e havia apenas um menino.
que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Parece uma piada, né? De tanta gente para comer. Ele pega os pães, ele faz o mesmo gesto na última ceia. À vista de toda a multidão, levanta o pão para o alto e diz: graças te dou. Você agradece a Deus pelo que você come? Você agradece a Deus? Uma pergunta mais simples. Você sabe agradecer a Deus pela comida que você tem? Você ensina aos seus filhos o valor da comida que ela come? A alimentação não tem a ver com dinheiro. Existem pessoas que têm recursos para comprar o melhor e não podem comer. Então, para você se alimentar, você não precisa só ter o alimento. Você tem que ter condição de se alimentar. Por que Jesus sempre dá graças pelo alimento? Você quer aprender um segredo espiritual? Eu vou ter que encerrar, mas leva para a tua vida se você quiser. A bênção do teu sustento não vem do teu salário. Não vem do teu salário. Deus usa o teu salário. A bênção do teu sustento, ela vem do Senhor. Ela vem da boca do Senhor. Você ensina teus filhos a agradecer? Você sabe, você deixa os seus filhos sentarem na mesa, pegar a comida, dar uma garfada e depois deixar lá? E aí vai para o lixo o restante? Você deixa isso? Sabe o que você está ensinando para ele? Você está ensinando para ele a não ligar a comida que ele come, que é uma providência que vem da mão de Deus, para nutrir a vida dele, que é mantida pelo fôlego de Deus, a Deus que o deu. Você sabe o que é agradecer pela comida? É unir a comida ou alguém à sua origem. Então não é só orar, é um reconhecimento. Graças te dou pelo pão que o Senhor me deu. Graças te dou pela comida que o Senhor me deu para que eu me alimente. Mas como é que você trata a comida? A batata deu um furinho, você corta a metade e joga fora. Você desperdiça a comida? É isso? Porque o nome disso é desperdício. Você vai comprando e aí o alimento vai vencendo e você vai jogando fora. Você faz comida e você enjoa e você joga tudo no lixo. É esse o tratamento que você dá para a comida? Aqui, além da comida estar cara, hoje em dia, caristia mesmo, uma porcentagem muito alta do teu salário é gasto com comida. E para você ganhar o teu salário, você gasta a tua vida. Não sei se você já notou isso. Você gasta a tua vida. Você poderia estar vivendo, fazendo coisas que tu quer, mas você tem que estar lá trabalhando. Sim ou não? Ok? Aí você pega o que Deus te deu, você até ora. Só que é uma oração vazia. Por quê? Porque na prática, no trato, você não trata como sagrado. Então a tua boca não une o elemento ao autor. Pastora, eu consagro os meus filhos, eles nascem e eu levo pequenininho para apresentar para Deus. Aí quando ele vai crescendo, você chama de capeta, você chama de coisa. Você deixa ele pequenininho ficar com o celular, sem fiscalização. Quem dá um celular ou um computador, qualquer coisa que vincule a internet, na mão de uma criança menor de 16, 18 anos e não fiscaliza aonde ela navega, está jogando a criança dentro do inferno. Não adianta você dizer: Deus, muito obrigado pelos meus filhos. Pastora, eles podem entrar em site de nudez, pornografia? Não. Isso é coisa da sua época.
Hoje ele tira foto dele sem roupa e manda. Hoje ele olha para o coleguinha sem roupa lá. Ele é o protagonista. O que? Site pornográfico? É coisa de velho. Como é que é o nome disso hoje? É nudes? Eu acho que é isso. Não é pornografia mais. Você é o ator. Os manequins são reais. Senhor, mas eu criei na igreja, Jesus! Eu consagrei no altar! Eu ensinei a orar o Pai Nosso! Antes de dormir! Presta atenção. A oração é para unir. A tua fé em oração, uma convicção profunda. Pastora, como é que eu vou saber se eu tenho uma convicção profunda? O teu comportamento é de acordo. O teu comportamento tem que ser de acordo. Você faz tudo errado. Você conta para o teu filho que você fez tudo errado. Você conta para o teu filho, você deixa as pessoas contarem para o teu filho, você começou uma vida errada. Aí você nunca contou que quando você conheceu a mãe dele, você era um amante dela, ou vice-versa. Que um lar foi... Você nunca contou, mas todo mundo sabe. E você teve coragem de ser uma adúltera, um adúltero, mas você não teve coragem de sentar com ele e dizer assim: deixa eu contar a história da minha vida para você. Olha aqui. Até Jesus, sem Jesus. Agora com Jesus. Você não conta um caso. Confissão de pecado não é contar caso. Entende? Tem uma pastora, filha de famosos aí, eu não conheço ela, mas já vi algumas postagens pequenas, né? Porque é o que eu dou conta de ver, aqueles minutinhos. E ela é artista, filha de dois grandes artistas brasileiros e tal. E já é pastora, eu acho que há mais de 20 anos. E ela diz assim: tem 20 anos que eu não tenho um namorado, mas quando eu não era crente, quando eu não conhecia Jesus, eu era ninfomaníaca. E eu vi uma entrevista dela num programa aí, e o apresentador achou que ia constranger ela. E ele falou assim: porque você antes de ser crente... Ele queria constranger ela, falou assim: quer antes de ser crente? Peraí, você já tinha caído no roubo? E aí quem ficou constrangido foi ele. Só que eu tenho 10 anos. Inclusive, vamos começar por aí. Sabe por que eu era assim? Porque eu era uma pessoa carente, porque eu me expunha. Eu me tratava como um lixo. Eu me submetia a qualquer coisa para ter aqueles momentos de atenção, que eu era carente, eu não sabia o valor que eu tinha. Agora não. Agora eu sei, tem uma coluna de alegria. Ela poderia ter, claro que ela não disse isso, coluna de alegria, quem está falando sou eu, mas encaixaria. Ela disse: hoje eu não tenho mais carência, hoje eu tenho uma fonte. Você sabe que o reino da eternidade, ele é o reino da liberdade. O teu passado lá não te condena. O teu passado lá não te define. E você não precisa de ter constrangimento. É colocado na coluna nova. E essa coluna é a tua nova alegria. E é a partir dessa coluna que você vai dando novos contornos e escrevendo novos capítulos. Mas tem que ser uma escolha consciente. Nós falamos de 2 tipos de oração. E nessas 2 orações, o que eu quero ressaltar para você é que Jesus mostra o sentimento da alma, o sentimento do espírito. Que alma? Ele tinha uma alma, o sentimento do espírito. Sentimento profundo. O primeiro,
porque o Pai revelou o poder da eternidade, o poder de superar o pecado, o poder de curar enfermo, o poder de derrotar Satanás aos pequeninos, às crianças. Crianças espirituais. Sábios do mundo não sabem. Crianças espirituais sabem. E isso trouxe uma alegria profunda no coração do Senhor Jesus. Segundo, ele consagrando alimentos, reconhecendo que o que sustenta a vida vem de Deus. O sustento da minha vida, ele vem de Deus. Ele liga o que ele come a Deus, que é o sustento da vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Que você venha se alegrar e que você venha agradecer. Alegrar e agradecer. Expressar gratidão e alegria por salvação e provisão que o Senhor tem concedido a nós. Se coloque de pé. Eu preciso orar por essa igreja. Nós vamos terminar fazendo algumas orações. Mas eu queria fazer a primeira oração por essa igreja. Já tem algum tempo que os irmãos estão se dedicando ao jejum e à oração pelo povo. Jejum e oração. Então significa que as coisas que ele ainda vai fazer, nós podemos agradecer e dizer que ele já fez, porque foi apresentada diante dele. Porque quando você jejua, a tua sensibilidade espiritual é aguçada. Então ele traz para você aquilo que você tem que pedir. Você entende isso? Ele traz para você o que você tem que pedir. E quando você pede aquilo que ele trouxe dentro do teu espírito, é certo que ele vai te atender. E esta autoridade foi dada para a igreja. É o poder da concordância. Então eu queria que você levantasse a tua mão direita bem alto e que você apresentasse esta igreja. Mas que, em particular, você apresentasse os irmãos que têm orado e jejuado. Inclusive, eu queria escalar os próximos que orarão por sexta-feira. Muitos têm me mandado mensagem, mas poucos, diante do número que precisa fazer isso. E sexta-feira é um culto que a gente vai vir para cá para quebrar a maldição. E você precisa jejuar e pedir a Deus que não permita que chegue aqui nenhum incrédulo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O incrédulo não é aquele que não conhece, é aquele que não quer conhecer. É aquele que conheceu, mas não se agradou do que ele tem para oferecer. E a presença destes atrapalha a realização de milagres. Pastor, isso é bíblico? Quando ele foi ressuscitar a filha do Jairo, ele mandou todos os incrédulos sair da sala. Você entendeu isso? Então, já comece apresentando a igreja. Agradece por ela. Nós temos uma igreja. Essa igreja tem uma identidade. E essa igreja tem uma unção. E o Senhor recebe os louvores dessa igreja. E o Senhor fala no meio dessa igreja. E o Senhor atende o clamor desta igreja. Agradece ao Senhor por esta igreja. É gente que o quer. É gente que o ama. É gente que se alegra. Se alegra. Talvez uma pergunta que você nunca fez, né? Pastora, por que a despeito de tanta coisa eu ainda não desisti? Talvez ele tenha sido a sua alegria e você não tenha sabido. Mas hoje ele está te revelando que a sua alegria, sabe por que você sobrevive a tantas frustrações? E começa e recomeça, e recomeça e começa, porque tem sido a sua alegria. A depressão não te venceu, a frustração não te parou. Não, ele tem sido a sua alegria. Agradece, abre a tua boca e verbaliza. Senhor, eu quero te agradecer pela igreja. Vinde celebrar a Deus, reunida aqui neste lugar.
Essa igreja está situada na cidade de Jacaraípe. Essa igreja, ela tem uma causa com os principados aqui deste lugar. O Senhor tem revelado para esta igreja os dons e os frutos do teu Espírito, e tem revelado para esta igreja os segredos do trono celestial do Altíssimo, do Supremo Tribunal do Céu. Esta igreja, ela tem podido entrar e colocar causas, e o soberano tem sido o meritíssimo, e ele tem batido o martelo, e o martelo que ele bate esmiuça penha, esmiuça pedra, desfaz tudo aquilo que se coloca como oposição. Agradece. Esta igreja tem um caso de amor eterno com Jesus Cristo. Esta igreja, ela vive na expectativa da sua volta. Ela sabe que ele virá. Fala, Senhor, os irmãos que não podem estar no culto por causa de horário de trabalho, arruma um trabalho que eles possam estar no culto. Mas pede com força, gente. Para os irmãos que têm desejo de estar na reunião, os irmãos que têm desejo de estar no culto, meu Deus, dê para eles horário de trabalhos flexíveis, para que eles possam se reunir. Aleluia! Agradece porque você é parte dessa igreja, e Ele é o Senhor da tua vida. E fala, Senhor, eu estava vendo, mas Tu és a minha alegria. Fala, Senhor, aqui, talvez eu não tenha me expressado adequadamente, mas a partir de hoje eu entendi. E eu vou orar como Jesus Deus orou. E eu vou orar como Jesus homem orou. E eu vou deixar clara a minha alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. Nada pode me separar. Você já falou isso para ele? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia. Fala, Senhor, eu quero te agradecer pelos recursos. Consagra a tua mesa. Fala, Senhor, eu não quero mais, nunca mais eu quero comer na frente da televisão. Faz isso, cara. Não. Celular, tira da mesa. Uma vez alguém disse assim para mim, Cris, é só você sentar na mesa que liga um, liga outro. E eu não tinha percebido. Era só eu sentar. Começava. Foi difícil entender. Sabe por quê? Porque essas tecnologias, elas te envolvem e você esquece que a mesa é sagrada. E você esquece que quem nutre a tua existência é o Eterno. E você esquece que a mesa é o símbolo de Cristo que foi dado por você. Que quem te dá força para trabalhar é Ele. Quem te dá o pão de cada dia. Não foi isso que Jesus ensinou? Lá em Lucas 11:1, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você tem aqui, eu quero quebrar a maldição da insegurança alimentar. Se você entendeu e se você crê, sabe o que é insegurança alimentar? Hoje tenho, amanhã não tenho. Eu estou falando de alimento básico. O nome disso é insegurança alimentar. Você tem na alma o medo de não ter provisão para a tua mesa? Medo de passar necessidades? Você tem esse medo? Apresenta ele agora. Fala, eu vou aprender a te dar graças. Quando você sentar na mesa para comer, abra a boca e agradeça. Ligue o alimento a Deus que te deu o alimento. E reconheça isso com toda a gratidão do teu ser. Espera aí, se a insegurança alimentar não acabar, e preste atenção que eu vou profetizar a dispensa cheia. Não é coisa para você jogar fora, não. Mas se você for comer, vai estar lá. Você entendeu isso? Não é para jogar fora. Mas se você for comer,
vai estar lá. Aqui, eu estou quebrando a maldição de comprar para comer no mesmo dia. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Sabe o que é isso? É maldição imperando. Como assim você não tem tempo? Que é isso? Ai, eu não tive tempo. Ai, eu não tive tempo. Será que não tem uma avareza? Aqui, deixa eu profetizar para os homens. Queira a honra de fazer a compra da tua casa. Se você quiser. Mas pelo amor de Deus, não vai lá comprar arroz tipo 4, não. Se precisar, você compra até canjiquinha. E come feliz. Mas você tendo. Queira, aqui a tua família merece o melhor. E Deus quer te dar a condição de ter o melhor. Avareza. Avareza. Tristeza por gastar dinheiro é avareza. Deixar nas costas da mulher. Aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho que comunicar isso para os homens. E não é só homem casado, não. É homem solteiro que não quer ser eunuco. Então já começa a pedir para o Senhor. Ou não quer uma vida celibatária. Porque eu não acredito que você tenha um projeto de ser um prostituto. Viver uma vida sexual sem ser casado. Isso aí é fornicação. Aliás, apresenta o teu ser para Deus, tuas necessidades. E fala, prospera o meu caminho. Eu quero ser um homem que tenha a honra. Esse trabalho não é da mulher não, meu filho. Você guarda o seu dinheiro para trocar teu carro. Ah não, peraí. Acordo é uma coisa. Mas vê se você está sendo justo. Porque Deus quer te dar essa honra. O nome disso é honra. Se você não sabe o que é, penso eu que uma das maiores alegrias que um homem pode ter é a condição de prover com alegria o melhor da sua família. Penso eu. Se não é o teu caso, você tem alguma coisa errada. Alguma coisa pipocou, deu errado em você. Precisa de conserto. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita essas mãos erguidas. São mãos rendidas em gratidão, porque tem uma igreja, porque tem pessoas que têm alegria de ser tua. O que nos identifica não é a nossa simpatia, nem o nosso temperamento, nem porque a gente sai, não. O que faz a gente estar aqui junto é que Ele é a nossa maior alegria. Nos reunimos em torno da revelação de quem é Ele, Deus e homem, entregue por Deus para ser a nossa salvação, para ser o nosso sustento, para ser o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, para sermos parte de um corpo que vai colidir com o inferno. E quem vai sair retalhado é o inferno, porque almas vão sair de lá, porque nós vamos clamar para o Senhor acrescentar o número de salvos. Vai lá, fala com Ele, acrescenta o número de salvos, que eu seja usado para levar a palavra da salvação. Vai chegar diante dele em forma de oração, o coro dessa canção. Dá-me filhos, homens, mulheres, jovens, crianças, filhos, com quem eu terei uma eterna aliança, filhos, com quem vou repartir minha vida. Muitos filhos, com quem vou repartir tudo.
seja o clamor incansável da minha alma. Ensina minha língua a profetizar que vão chegar aqui neste lugar pessoas que se alegrarão por te pertencer. Em nome de Jesus. Seu irmão está no Jaime, do Evangelho. Estenda suas mãos, acho que Vila Velha fica nessa direção, né? É para lá, Paulo? É aqui, ó. Vila Velha, direção de Vila Velha. Hospital Evangélico. Louve a Deus dentro da sua alma antes. Presta atenção, Jesus dizia sempre assim: graças te dou. Fala, Senhor, eu quero te agradecer pela vida do João Batista Figueiredo Ferraz. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do João Batista de Oliveira Ferraz. Senhor, ele hoje disse que precisava de fé para sair de lá. Saiu da boca dele. É forte, tá, gente? Ele hoje disse, ele verbalizou: eu preciso de fé para sair dessa. Um homem disse para Jesus assim, diante de um filho que ficava igual morto. Era mudo, epilético e ficava igual morto. Ele disse assim: Pai, eu creio, mas ajuda a minha fé. Fala, Senhor. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ajuda a fé. Ajuda a fé. João Batista. João Batista. Figueiredo. Ferraz. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele tem uma esposa. Ele tem filho. Ele tem irmãs. Ele tem sobrinhos. Ele tem irmãos. Ele tem amigos. Fala, ele tem o Senhor Jesus. Que quer ser reconhecido dentro do coração dele, como aquele que escreveu o nome dele no livro da eternidade. Ela repreende a morte, toca nos órgãos vitais, repreende a infecção no sangue, repreende a infecção que está se generalizando naquele corpo. Toca naqueles rins, toca no coração, toca no pulmão, coloca a tua mão poderosa na cabeça dele, dá fé para ele levantar de lá. Aí você profetiza: eu creio que ouvistes o clamor da tua igreja, e que ele não parta desta vida sem ter convicção que o nome dele foi escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração e apresenta o culto de sexta-feira. Ora, você pede para levantar pessoas para orar e jejuar pelo culto de sexta-feira. Pessoas para vir em intercessão. Pessoas alguém que tem joelho bom, coluna boa, que possa dobrar o joelho e pedir que o Espírito de Deus habite nesse lugar, que a palavra libertadora de Deus seja liberada para esse lugar, que os anjos movidos pela palavra, pela oração, cheguem neste lugar e que seja uma noite de libertação. Obrigada, meu Deus, por esta reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos para a tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente, que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que acredita, diga amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.